apresentá-la a vocês. A doutora Gabriela Pereira é uma excepcional oficiala, né? Registradora civil, tabeliã, professora de direito civil, professora de direito imobiliário, tem um curso de advocacia extrajudicial muito famoso, né? Ela é extremamente bem relacionada com todos ali de Brasília, o pessoal legislativo, é ela que manda e desmanda ali nos provimentos do CNJ, que eu sei, que já me contaram. A doutora Gabriela é especialista em direito imobiliário, ela é mestre em planejamento territorial e desenvolvimento social, está fazendo pós-graduação em direito notarial registral, milita no dia a dia com o direito notarial registral imobiliário, tudo a ver com a ad notária. E a gente fica muito feliz, Gabriela, por você ter aceitado esse convite. É o primeiro de vários, tá? Fico muito feliz da gente se conhecer há bastante tempo, né? E fico feliz que eu tenha auxiliado de algum modo, evidentemente, a competência sua que deu esse fruto bom, né? Que é a aprovação no concurso. Nós que ficamos aqui desse lado, né, na área acadêmica, hoje você está na área acadêmica, você sabe a responsabilidade do docente no momento de transmitir a informação, a forma de transmitir a informação com emoção, né? Aqueles detalhes que vão fazer a diferença na vida da pessoa. Fico muito feliz e lisonjeado em tê-la conosco aqui nesse primeiro evento da Ad Notário contigo, tá bom? Primeiro evento da Ad Notário contigo, porque eu já estou fazendo convite para vários eventos com você, doutora Gabriela, tá bom? Será um prazer imenso. Que bom, fico muito feliz. Então, o que acontece? Eu passo a palavra agora para a doutora Gabriela, né, para que ela faça a sua exposição sobre a visão dela da advocacia extrajudicial, que ela comente também um pouquinho, né, do curso que ela tem, da experiência que ela está vendo aí na Bahia, tendo em vista que as serventias notariais registrais estão passando por uma movimentação do concurso público, como ela acabou de falar, primeiro concurso público do estado da Bahia. Então, assim, a renovação começa agora, né, Gabriela? Exato, perfeito. Então, muito boa noite para todos. Eu quero agradecer o convite. Com certeza não será o primeiro aceito, aceitarei outras vezes, tantas vezes quanto chegarem para mim. E como o professor bem falou, a Bahia ela passou há 3 anos, que foi quando eu assumi, por uma renovação no que se refere ao serviço cartorário. E como eu dou aula na graduação do curso de Direito há 8 anos, né? Então, assim, há 8 anos eu vivencio uma advocacia totalmente defasada, uma advocacia onde ela se acomoda no judiciário, e por uma questão acadêmica mesmo, isso em nível nacional, infelizmente o entendimento é que o advogado ele só pode ser bem remunerado dentro do judiciário. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ver e me ouvir, mas a minha imagem aqui para o professor Marcos está travada. Todo mundo me ouve? Todo mundo te ouve e a gente está vendo você tranquila. Perfeito. Então, assim, o que é que acontece, né? Como eu sou formada no curso de Direito há 10 anos, né? E aí, quando eu fiquei advogando por 7 anos, eu percebi que, pelo menos aqui na Bahia, que é onde eu posso falar com uma vasta, inclusive gratidão, mas uma vasta experiência, é que os advogados, eles estavam totalmente desestimulados em relação à advocacia, porque perante o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal de Justiça da Bahia, ele foi eleito, eu não sei se eleito seria a palavra mais correta, mas ele foi eleito como o pior tribunal do Brasil em produtividade, por vários anos consecutivos. Então, perante o CNJ, um processo aqui em primeiro grau, eu sei que as pessoas que trabalham, que moram em São Paulo não passam por isso, mas perante o CNJ, um processo aqui em primeiro grau, ele dura entre 3 e 6 anos em primeiro grau. Eu tive um processo de inventário judicial, que era o objeto do inventário, era, sem exagero nenhum, era um barraco, e esse processo que não tinha litígio, que não tinha discussão, ele já perdurava no judiciário por 27 anos. Eu costumava brincar falando que os últimos 2 advogados já tinham morrido, eu só não morri porque eu assumi o cartório e deixei de ser advogada, senão eu também teria morrido. Então, que eu comecei a me deparar era exatamente com uma falta de conhecimento do âmbito notarial e registral,
para conseguir embasar essa advocacia extrajudicial, né? Não é comum em uma graduação você aprender direito notarial, você aprender direito registral, embora devesse fazer parte da cadeia de todos os cursos de direito, tendo em vista que os momentos mais importantes da nossa vida, nós passamos por serventias extrajudiciais, né? Você nasce, você passa pela serventia extrajudicial, você cai na asneira de casar, brincadeira, você passa pela serventia extrajudicial e você morre e passa também pela serventia extrajudicial, né? O brasileiro ele é extremamente patrimonialista no aspecto histórico, então toda nossa necessidade de adquirir o nosso maior patrimônio, que regra geral é o patrimônio imobiliário, nós também temos que passar pela serventia extrajudicial. Então, quando eu comecei a me deparar que, enquanto advogada, eu era melhor remunerada fora do judiciário, e quando eu comecei a me deparar com advogados totalmente desestimulados com a advocacia, que dependeria ali do judiciário, para conseguir alcançar o resultado útil do seu cliente, para conseguir o êxito na demanda, eu falei, não, peraí, eu posso ensinar para essas pessoas que o direito notarial e registral, ele é muito mais simples do que a legislação em si, porque quando a gente não tem o acesso, como eu tive a sorte de ter o professor Marcos, né, que soube me ensinar o direito notarial e registral quando eu estava estudando para o concurso público, quando a gente não tem acesso àquela forma de se destrinchar o direito notarial e registral, então ele é de extrema complexidade. Ele é assustador para quem não tem o costume de entender o direito notarial e registral. Então, quando eu comecei a juntar essas possibilidades, eu falei, olha, o advogado, ele pode ser bem-sucedido, ele pode ser melhor remunerado, sem precisar do judiciário para isso. Então, hoje eu costumo falar que eu sou uma incentivadora nata, e entre as coisas que eu incentivo é exatamente a advocacia extrajudicial. Que bom, Gabriela, eu fico muito feliz desse seu movimento em prol da advocacia extrajudicial. Aqui em São Paulo também, né, a gente, muitos advogados estão buscando esse conhecimento, né, a matéria notarial registral, ela vem crescendo cada vez mais, e ela é muito importante para nós, tendo em vista que a operacionalização dos institutos jurídicos passa pela mão do cartório também, né? Tanto no tabelionato de notas, quanto nos ofícios de registros públicos. Então, assim, é muito importante realmente esse seu trabalho que você executa na Bahia. E fico muito feliz que você tenha sido advogada antes do concurso, né? Então você sabe, você tem a visão ampla de quem está lá do outro lado do balcão, né? Na prestação do serviço. Né, para te falar uma coisa importante e uma coisa boa, é que o nosso primeiro diretor regional da Adnotare é um diretor regional da Bahia, ele se chama Rick Moreno, está te assistindo, ele é de Vitória da Conquista, e sem dúvida nenhuma, ele vai entrar em contato contigo depois para poder fazer outros eventos regionais junto contigo aí, tá bom? Né? Fico muito feliz. Exatamente por ter tido essa experiência de 7 anos da advocacia, né? E ser delegatária há 3 anos, é que eu consigo enxergar, na verdade, a necessidade do advogado como um todo. Porque eu já estive do outro lado também. E o que eu faço questão de ressaltar é que a advocacia, ela não vai permanecer do jeito que está durante muito tempo. Porque antes, para o advogado ser bem-sucedido, ele só precisava fazer prazo, né? Participar de audiência e atender o cliente. Hoje nós estamos batendo quase 2 milhões de advogados no Brasil, e é óbvio que a forma como se comporta perante a advocacia, ela está em constante mudança. Veio a pandemia e ratificou isso. Então, uma coisa que eu sempre tento levar nas minhas aulas, no meu perfil no Instagram, é que se as pessoas entendessem o quanto a rede social consegue aproximar os clientes das respectivas necessidades. E hoje, mais que aproximar os clientes, né? Aproximar os advogados dos respectivos registradores e tabeliães, eles não perderiam tempo insistindo em tantas demandas no judiciário. Quando eu trago essa situação, eu consigo, inclusive, pensar na advocacia extrajudicial além da parte notarial e registral. Porque, para mim, a advocacia extrajudicial é todo o ato de desjudicialização. O que não adentrar o judiciário e puder ser resolvido fora dele, e eu não falo só de mediação, eu não falo só de arbitragem, eu falo de outras situações, por exemplo, assim,
Como eu leciono na graduação há 8 anos, eu costumo, perante a minha sala, e eu acredito que seja uma deficiência, porque enquanto aluna da graduação foi uma deficiência minha, eu não tinha, por exemplo, um professor que abrisse o processo dele, uma peça processual dele, e falasse assim, olha, eu estou explicando para vocês o que é reintegração de posse, mas eu tive essa sentença aqui. Porque, infelizmente, o curso de Direito, ele ensina o que é Direito, mas ele não ensina o que é Advocacia. Então, existe toda uma deficiência diante disso. Enquanto educadora, quando eu pego os meus processos antigos, eu falo, olha como eu resolvi isso aqui. Olhem de que forma eu me deparei com isso. Olhem como eu poderia realmente ter ingressado com ação de missão na posse, mas eu preferi fazer um acordo extrajudicial para não precisar de uma audiência, para não precisar de um prazo, para não precisar da boa vontade de um despacho. Então, tudo isso, na verdade, é uma realidade, só que é uma realidade pouco tangível. Porque já que os alunos não aprendem isso na graduação, e eles já chegam na vida real, né? Com medo do direito notarial e registral, eles se afastam do extrajudicial e acreditam que o único caminho do sucesso e da boa remuneração é adentrando o judiciário, infelizmente. Gabriela, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que você conheceu o direito notarial e registral na época que você advogava? Como é que foi esse seu relacionamento com o direito notarial e registral? Olha só que loucura, professor, porque assim, eu concluí a minha graduação e me tornei advogada em 2010. Eu advogava para um dos maiores escritórios aqui em Salvador. Ele era o escritório que ele tinha 70% dos processos da Vivo, Bahia e Sergipe. Então, era um escritório muito grande. E eu estava bem satisfeita lá, porque eu sempre gostei da advocacia. Eu falo da advocacia com muito amor, com muito brilho nos olhos, porque eu sempre me considerei muito bem-sucedida enquanto advogada. Hoje eu me considero muito bem-sucedida enquanto delegatária. E aí, esse escritório fechou. De uma hora para outra, ele fechou. O maior cliente do dia para a noite rescindiu o contrato depois de 10 anos de contrato e eu fui demitida junto com todos os meus colegas. Comecei a dar aula na graduação, falei para uma amiga minha assim, amiga, eu não sei o que eu vou fazer, porque eu adoro advogar, né? Tinha ali mais ou menos 2 anos de advocacia, sou muito satisfeita enquanto isso, mas eu sou louca pelo direito imobiliário, eu já era especialista em direito imobiliário e essa minha amiga virou para mim e falou assim, Gabi, faz o concurso para cartório. E eu falei, ué, mas cartório não passa de pai para filho? Aí ela falou assim, não, Gabi, existe um concurso, é porque a Bahia nunca teve concurso direcionado para isso, mas tem um concurso, e aí você pode assumir a serventia, você vai se tornar dona do cartório. Foi a partir desse momento que eu comecei a entender como funcionava o direito notarial e registral, que eu já conhecia superficialmente no momento que eu fiz a minha especialização em direito imobiliário. Só que certamente deve ser a deficiência de tantas pessoas. Quando você faz uma especialização, vou falar do direito imobiliário em si, você aprende direito do trabalho, direito ambiental, você aprende direito do consumidor e o direito notarial e registral, que deveria ser a base do imobiliário, ele acaba sendo, infelizmente, esquecido. Então, eu sabia ali na prática, aprendi o superficial, mas foi nesse momento que eu me deparei com o senhor e com o professor Vitor Kimpel, que me ensinaram primorosamente o que era direito notarial e registral. O que eu fiz depois disso foi somente conseguir aplicar o direito notarial e registral de forma muito prática. Então, é isso que eu divido com os meus alunos. É essa visão prática, direcionada para a advocacia, que eu divido com eles. Eu costumo falar assim, olha, como é que o advogado hoje ele pode ser melhor remunerado? Se ele ampliar o rol de serviços prestados, ele pode ser melhor remunerado. Então, em um momento, eu costumo falar com os meus alunos assim, em um momento que um cliente te procura, ele acha que ele sabe o que ele precisa. Quem vai dizer o que ele precisa é você, advogado. Você vai ter ali uma parceria, uma ajuda, um braço do cartório, o tabelionato de notas, o registro de imóveis, um cartório de protesto, ok, um RCPN, você vai ter o braço. Mas a responsabilidade de mostrar a melhor opção para o seu cliente é sua. Então, em diversas situações, o advogado ele deixa de ganhar dinheiro porque ele não enxerga oportunidades. Por isso que eu sou tão entusiasta da advocacia extrajudicial, porque a partir do momento que você treina o seu cérebro para enxergar oportunidades, você visualiza uma forma de ser melhor remunerado. Então, assim, um exemplo, há uns 2 anos, mais ou menos, uma amiga minha comemorou o aniversário e me chamou para poder ir para um bar com ela. Foi isso que aconteceu, eu estava na fila do bar, ela se interessou por um rapaz, isso foi no mês de agosto, no mês de janeiro eles estavam morando juntos. Eu não era mais advogada e automaticamente eu falei, amiga, você está morando com ele? Ah, eu estou morando com ele, pô. Você precisa fazer uma declaração de união estável. Porque a partir do momento em que você já deixa ali devidamente resguardado qual o regime que estará regendo essa união de vocês,
no momento da dissolução vocês não terão problemas. Então, assim, eu percebo que, embora para fazer a declaração de união estável as partes não precisem de advogados, muitas vezes compete ao advogado, inclusive, decidir junto com eles, olha, na situação que você tem hoje financeira, na situação que você ocupa hoje, é melhor para o casal esse tipo de regime. Ou não é melhor esse tipo de regime, ou não vamos fazer uma declaração de união estável, vamos fazer um contrato de namoro através de uma escritura pública. Então, assim, compete ao advogado enxergar essas necessidades. Mais que isso, por exemplo, eu tenho alguns amigos meus que eles são competidores de ciclismo, tá? E eu fico assim, eu não entendo por que é que um advogado ele não propõe ir até o cartório de títulos e documentos e fazer o registro da bicicleta, que algumas bicicletas custam mais caras que o carro. Ou eu posso trazer uma outra situação. Estamos vivendo uma época que advogado, ele se dá o luxo, não sei se seria luxo a palavra mais correta, mas ele se dá, tipo assim, é porque chega a ser absurdo. Advogados que notificam clientes ou pessoas que não são clientes de forma extrajudicial através de WhatsApp. Então, essa informalidade, ela prejudica o posicionamento do advogado enquanto parte necessária para fazer valer os interesses do cliente dele. São pouquíssimos advogados hoje que utilizam telegrama, embora seja uma excelente forma de notificação extrajudicial. Muitos deles encaminham carta com aviso de recebimento, mas pouquíssimos deles fazem notificação extrajudicial junto ao cartório de títulos e documentos. E por que é que eles não fazem? Porque muitos deles não conhecem essa ferramenta. Ninguém nunca ensinou isso para eles. Eles não estão acostumados com isso. Eles acreditam que o correto é tirar dúvida, por exemplo, do cliente dele de forma gratuita. Muitos advogados, eles não cobram consultoria jurídica. E isso também faz parte da advocacia extrajudicial. Então, quando eu estou na rede social e alguém me fala assim, Gabriela, eu quero muito atuar no direito imobiliário, mas eu moro no interior da Bahia, você acha que vale a pena? É o reflexo de uma pessoa que não sabe o que é direito imobiliário. É o reflexo de uma pessoa que não consegue entender que mesmo no interior da Bahia, ela pode ajudar na regulação de um imóvel em São Paulo, em Brasília, em qualquer lugar do Brasil. Então, falta realmente esse tino, esse trato, para que o advogado entenda que as serventias extrajudiciais, elas estão completamente à disposição deles e falta mais. Falta eles entenderem a função de cada serventia extrajudicial. Quando um leigo não sabe a diferença entre reconhecimento de firma e autenticação de documento, eu entendo. Mas quando um advogado não sabe essa diferença, só falta infartar. Fala, peraí, onde foi que essa pessoa se perdeu no meio do caminho? E é a realidade. O meu público hoje é um público de jovens advogados, faixa etária entre 25 e 34 anos, e é um público totalmente inseguro e totalmente despreparado para o âmbito extrajudicial, infelizmente. Mas, Gabriela, uma coisa assim muito interessante que você falou é você achar o absurdo, né? Como é que o advogado não sabe, né? Aí a gente tem que lembrar o seguinte, a culpa é da faculdade, né? A culpa é do meu professor de Direito Civil, que na hora que foi me explicar sobre obrigações, ele não falou como operacionalizar lá o direito das obrigações. O meu professor de contratos não me falou como operacionalizar a compra e venda, a doação e assim por diante. Então, é muito interessante esse aspecto da advocacia extrajudicial, né, do direito notarial registral, porque a Elaine Araújo, que está nos assistindo, ela fez um comentário que eu quero que você, se você puder, dar o seu parecer sobre o comentário dela, ia ser bacana. Ela fala o seguinte, o direito notarial registral, para ser descomplicado, tem que ser vivido na prática. E muitas vezes é onde nos perdemos. Eu queria que você comentasse sobre essa afirmação dela. Uhum. Eu concordo plenamente, ele tem que ser vivenciado na prática, mas assim, se o jovem operador do direito, e eu falo jovem no sentido de ser, de não conhecer, né, de ser recém-chegado no ramo, se ele não sabe para que serve cada cartório, ele jamais vai procurar um cartório. Porque ele vai entender que a forma de fazer uma notificação extrajudicial é mandar uma carta com aviso de recebimento.
Então, ele não sabe que existe um cartório de títulos e documentos que vai mandar, melhor, que vai realizar essa notificação dotada de fé pública, que inclusive será amanhã, se ele quiser, um dos objetos para poder ele estar compondo na ação judicial dele. Então, eu concordo plenamente que há uma necessidade de vivência prática. A gente só aprende realmente com a barriga no balcão. Mas a partir do momento que há um desconhecimento do que significa cada serventia e o que cada serventia pode fazer pelo advogado, eles jamais procurarão a serventia, salvo quando for obrigatório. Se não for obrigatório, ele vai achar que tudo aquilo é dispensável. Por exemplo, por que hoje nós temos advogados que, em algumas situações, eles ingressam com execução de taxa condominial? Por que eles não protestam a taxa condominial? Porque muitos deles sequer sabem o que significa protesto. Então, eu super concordo com a Elaine no sentido de que há necessidade prática, mas eu acho que antes da necessidade prática, há uma necessidade de conhecimento. Porque se eles conhecerem as ferramentas, eles saberão utilizar as ferramentas a favor deles. Então, é realmente a situação da base. O nosso curso de Direito é um curso defasado desde sempre. E ele não está se remodelando. O que é que isso gera? Uma fábrica de advogados que serão substituídos por robôs. Advogados que serão substituídos por robôs. Por quê? Porque para uma prática extrajudicial, o robô não consegue fazer pelo advogado. Mas para fazer uma contestação, uma petição inicial, uma réplica, se for no juizado especial, um recurso inominado, o robô consegue fazer. Muitos escritórios de advocacia estão trocando advogados por robôs. Então, me parece que a pandemia, ela só antecipou o que já era previsível, que não dá para poder repetir a advocacia como se repete há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos e há 20 anos. Eu já me deparei, por exemplo, com clientes falando assim para mim, doutora, eu não quero ingressar com ação judicial porque eu não sei quando é que esse processo vai acabar. E esse dinheiro vai ficar para os meus netos. Mas em diversas situações, eu poderia ajuizar a demanda e eu não ajuizava. Exemplo claro, quando algum cliente meu arrematava imóvel em leilão e eu precisaria ingressar com ação de missão na posse porque o imóvel estava ali devidamente ocupado, eu era inicialmente contratada para tentar resolver o problema fora do judiciário. Então, Gabriela chegava ali como uma intermediadora, como uma negociadora, chegar para a pessoa que estava dentro do imóvel, falando, eu vim fazer um acordo com você. Olha só, quanto você quer para sair do imóvel? Se eu pagar um carreto para o senhor e 3 meses de aluguel, o senhor sai? Ou o senhor tem um filho pequeno, prefere depender de um processo judicial, onde amanhã o senhor pode sair com força da polícia? Imagine que constrangimento seria para o seu filho. Vamos tentar negociar assim? Só que se eu chego para o meu cliente e eu falo isso para ele, ele fala, então eu não preciso da advogada. Eu vou tomar a frente e eu farei isso por conta própria. Então, não era isso que eu ia propor para ele. Eu falava assim, cliente, deixa eu te explicar. Podemos resolver isso de 2 formas. Podemos hoje ingressar com ação judicial de missão na posse, onde você vai ter um custo aqui de custas judiciais no valor de tanto, onde o senhor vai estar pagando esse valor, onde eu cobrarei isso aqui de honorários. Ingressaremos com essa ação hoje, mas nós não temos prazo para essa ação acabar, porque eu não tenho como prever para o senhor quanto tempo durará esse processo. Ou o senhor pode agora assinar o meu contrato de honorários, eu estarei te cobrando tanto e o senhor me dá uma procuração para resolver em seu nome o problema. Quando ele voltava para mim e eu trazia a proposta para ele, eu fazia a conta com ele. Fazia a conta. Vamos calcular o tempo que o senhor pode perder diante disso. Se for ação de missão na posse, quanto tempo o senhor pode perder? E se eu conseguir resolver isso para o senhor em 30 dias? Então, quando a gente não consegue enxergar o quanto essa negociação, o quanto não depender do judiciário pode ser satisfatório, e a gente mostra para o cliente que é muito melhor ele me pagar um exemplo. Então, eu vou estar te cobrando 5 mil para resolver isso em 30 dias. Ou eu posso te cobrar 10 mil, 15 mil para resolver isso em um prazo que eu não vou saber quantificar. Quando você mostra para o seu cliente que dá para poder resolver sem depender do judiciário, ele enxerga uma oportunidade. E é essa oportunidade que advogado nenhum aprende na graduação. São essas chances que a gente não tem alcance. É como se fosse algo muito distante da nossa atuação enquanto advogado. Então, por isso que eu acho que a base é o conhecimento, para depois vir a prática. Gabriela, eu acho ótima essa tua visão.
qual a dica que você pode dar para os advogados interessados nessa questão da advocacia judicial? Porque o advogado, ele se forma e ele fala assim, olha, sou especialista em lei, né? O cara se forma no 5º ano, o cara sai no veneno, né? Para poder advogar. Quando chega lá, ele já abre o escritório dele, né? Gasta uma fortuna no escritório e tal. E aí? E o cliente? Aí vem a dica. Que dica que você vai dar para esse pessoal de como vender isso para o cliente, essa ideia, né? Porque o nosso querido Rafael Cavalheiro, associado aqui da Adnotária, ele falou o seguinte, o que você acabou de falar é o famoso custo do direito. Como é que o advogado extrajudicial ele consegue demonstrar para o cliente dele essa vantagem? Porque muita gente acha que a advocacia extrajudicial, os honorários devem ser menores, porque o trabalho é menor. Como é que você faz essa correlação? Bacana isso, né? Eu me lembro que uma vez uma amiga minha falou que ela tinha ouvido uma história de um rapaz, acho que era um CEO, virou para um técnico de informática e falou assim, olha, eu estou precisando que você conserte meu computador, porque eu vou ter uma reunião muito importante amanhã e esse computador tem que estar pronto. O técnico foi lá e consertou em 30 minutos e cobrou o valor dele. Mas foi tão rápido, você resolveu em 30 minutos... Quer dizer que se eu resolvi em 30 minutos, é porque eu tive que investir muito conhecimento para enxergar a forma de resolver o seu problema em menos tempo que qualquer outro advogado. O que é que eu fazia muito na prática? Eu fazia assim, primeiro, quando o cliente chegava para mim, ele já me conhecia de alguma forma. Eu já fui colunista jurídica de rádio e TV, então ele já sabia quem era a Gabriela. De alguma forma, alguém falou de Gabriela. Quando ele chegava para mim e ele falava assim, doutora, eu quero tirar uma dúvida, eu automaticamente respondia assim, claro, eu posso sim, do que é que se trata? Ah, porque eu tenho um imóvel e tal. Ok, por ser especialista em direito imobiliário, eu cobro tantos reais a hora da minha consulta. Caso o senhor tenha interesse, o senhor me passa um e-mail que eu posso verificar na minha agenda o horário que eu posso atendê-lo. Eu sempre fiz isso. Só que quando a gente ouve essa história da boca de uma pessoa que hoje parece que é bem-sucedida, no meu olhar eu sou muito bem-sucedida, tá? Então, que é bem-sucedida, é automático falar assim, ai, mas não é fácil. Não é fácil fazer isso, porque o jovem advogado, ele precisa pagar boleto, certo? Eu concordo que não é fácil. Só que uma coisa para mim sempre foi muito clara. Enquanto eu estava advogando, o valor da consultoria perante a tabela da OAB Bahia era em torno de R$200. R$200 a consultoria, tá? Eu sei que em São Paulo é 600, 800, depende se tem emissão de parecer, é muito maior, tá? Mas na minha época era R$200. Tinha muito claro para mim. Se ele não quer pagar R$200 na minha hora de atendimento, quando eu for cobrar 5, 10, 15, 20 mil, ele não vai querer me pagar. Ele não vai querer me pagar. Uma bandeira que eu levanto é o seguinte, é muito fácil o advogado hoje recém-formado abrir a boca e falar, a OAB não faz nada por mim. A OAB não me valoriza. Em contrapartida, eu me deparo com colegas que formaram junto comigo que recebem R$30 por audiência. R$30 por audiência. E não vou dizer que é uma ou que são 2, 3, 4 pessoas, não. Muita gente recebe isso. Então, o que acontece basicamente? Precisa existir aí uma autovalorização para que o outro te valorize. A partir do momento em que você não se valoriza, cliente nenhum vai te valorizar. E quando eu recebia de qualquer pessoa assim, mas doutor João não cobra para atender, eu automaticamente respondia, Deus te abençoe, então o senhor pode se consultar com o doutor João. Porque o que a gente tem que entender é o seguinte, se é para poder repetir o que a grande maioria repete, o que a grande maioria faz, o insucesso é a porta de entrada. Porque a grande maioria dos advogados, eles são mal-sucedidos. A grande maioria dos advogados, eles optam pelo concurso público porque eles não estão ganhando dinheiro na advocacia. Então, quando você chega desde a graduação e você começa a mostrar que existem outras formas, que existe uma necessidade de autovalorização, que o advogado precisa entender que ele precisa primeiro investir em conhecimento, para que depois a pessoa enxergue o valor, porque ele não é uma brusinha, como falam por aí, uma brusinha que fica ali no armário. Ele não tem preço, ele tem valor e ele precisa demonstrar isso. Eu acho que a visão da advocacia, ela começa a mudar. A pessoa começa a enxergar que alguém que veio de baixo, alguém que estudou em colégio público, alguém que entrou na faculdade através do ProUni, alcançou isso. Ela se tornou referência. Então, se Gabriela, que veio de família pobre, meu pai não tinha nem o 2º grau,
Minha mãe tirou o nível superior há 2 anos, tá? Então, se ela veio de colégio público, se ela foi aluna ProUni, se tudo isso aconteceu e ela se posicionou assim e ela teve resultado, na Bahia, qualquer pessoa em qualquer lugar consegue. Agora, obviamente, que a gente acaba vivenciando uma situação muito complicada, Marcos, assim, ó, que existe uma ilusão, uma grande ilusão em torno da advocacia. Uma ilusão. E uma das razões dessa ilusão, a base dessa ilusão, hoje é a rede social. Os advogados recém-formados, eles adentram a rede social e vem alguém com sucesso, alguém dirigindo um carrão, alguém postando no look do dia, e ele entende que é fácil. E que se em 1 ano, 2 anos, 3 anos, ele não está do mesmo jeito, então ele não tem chance de ser bem-sucedido. Quando eu tento fazer uma enquete para poder entender real o que as pessoas não estão logrando êxito, eu percebo que eles não estão investindo no que é investimento. Eles estão investindo no que é supérfluo. Eu dou aula na graduação há 8 anos, eu converso com jovens, porque eu já não me considero tão jovem assim, eu converso com jovens há pelo menos 8 anos. E é sempre a mesma história. Eu vou sair da faculdade, professora, eu vou montar um mega escritório, eu vou comprar um carrão, porque eu tenho que impressionar. E esse advogado não é aquele advogado que, quando ele abre a boca na audiência, ele impressiona pelo conhecimento, ele impressiona pela segurança. Muito pelo contrário. É aquele advogado que fisicamente é o exemplo de sucesso, mas que de conhecimento ele é bem prejudicado. Quando eu chego, por exemplo, nos meus cursos de direito imobiliário e eu mostro a quantidade de decisões que chegaram no tribunal e verificaram, reconhecendo a extinção do processo por inadequação da via eleita, porque o advogado não sabe a diferença entre uma ação possessória e uma ação petitória, e eu falo assim, eu preciso explicar isso aqui para vocês, porque os colegas não sabem essa diferença. E quando você não sabe a diferença do básico, que isso é o básico, a diferença do básico, você tende a chegar ao insucesso. E pior, tende a prejudicar um cliente seu. Porque aqui na Bahia, tempo de duração de processo em primeiro grau, eu vou ter ali entre 3 e 6 anos. Já pensou? 3 e 6 anos, extingue o seu processo por inadequação da via eleita? Então, existe realmente essa necessidade de saber diferenciar o que é supérfluo do que é investimento. E a partir do momento que você sabe diferenciar isso, e você começa a perceber no que deve investir, é mais fácil de você se destacar. Porque o conhecimento, ele chega antes da gente. Uma pessoa que vai estar bem vestida, a aparência vai importar bastante. Mas não, quando ela abrir a boca, se ela não souber trazer para o cliente dela a solução para o problema, consequentemente, esse cliente vai ficar prejudicado. Eu costumo, no curso de advocacia extrajudicial, dar um exemplo, que eu falo assim, ó, eu desafio qualquer aluno meu que esteja me ouvindo a me dizer se teria feito a mesma coisa. Há uns 4 anos, mais ou menos, 5 anos, eu participei de uma entrevista de rádio, saí dessa entrevista de rádio e eu nunca na minha vida deixei Instagram, no rádio, nunca deixei telefone, nunca deixei nada disso. Mas nesse dia específico eu saí da rádio e alguém telefonou. Não sei como consegui meu telefone. Eu vou narrar bem rapidinho a situação desse meu ex-cliente, de José, e eu tenho certeza que se tem advogado aqui assistindo, nenhum advogado teria resolvido como eu resolvi. Esse cliente narrou assim para mim, doutora, eu terminei de te ouvir na rádio, consegui seu telefone, porque um primo meu trabalha lá, eu sei que não tem autorização para deixar o telefone, gostei muito da sua entrevista, mas eu estou a caminho do aeroporto, eu não moro aqui, eu moro em Minas Gerais, estou a caminho do aeroporto e volto para Salvador em 30 dias e eu quero marcar uma consultoria. Respondi para ele o que eu respondia sempre. Por ser especialista em direito imobiliário, eu cobro tantos reais a hora do atendimento. Não se preocupe, em 30 dias eu retorno. Confesso que quando ele desligou o telefone, eu falei, que louco. Me ligando para poder me dizer que vai me retornar daqui a 30 dias. Moral da história. 30 dias depois, José volta para mim e narra para mim a seguinte situação. Doutora, o esquema é o seguinte. Eu vendi um terreno meu no litoral norte da Bahia para um estrangeiro. Percebam que isso é básico, tá? Vendi para um estrangeiro. Esse estrangeiro nunca transferiu o imóvel para o nome dele. Então, nunca fizemos escritura pública. Eu tenho um documento particular. Esse imóvel nunca foi registrado. Continua no meu nome. E há 20 anos, eu estou sendo obrigado a pagar a dívida de PTU. Porque, como eu não sei onde é que está esse estrangeiro, o imóvel continua no meu nome. Toda vez, meu nome é inserido na dívida ativa. E eu estou procurando a senhora porque eu quero processar ele. Eu quero automaticamente ingressar com a ação, eu quero dano moral, eu quero dano material, porque eu tenho direito, não tenho, doutor? Eu falei, tem.
o senhor sabe onde o estrangeiro está? Não, eu não sei onde ele está, nunca mais tive notícias. Eu falei, tudo bem então. Seu José, eu quero resolver a situação do senhor fora do judiciário. Eu vou pedir para a gente remarcar essa nossa consultoria. O senhor não precisa pagar a segunda consultoria. Eu quero remarcar porque eu vou analisar minuciosamente os seus documentos e eu vou conseguir resolver o problema sem depender do judiciário. Meu objetivo é esse. O que passava na minha cabeça? Que uma carta precatória para o interior da Bahia aqui demora quase 12 meses para poder voltar. Se eu tivesse que emitir uma carta rogatória para esse estrangeiro, sendo que eu nem sei se ele ainda está vivo, só os meus netos, né, como costumam falar, receberiam esse dinheiro. Então, o que foi que eu pensei automaticamente? Falei, eu vou pegar o nome dele, toda vez que eu dou esse exemplo, eu rezo para ninguém ser parente de José. Porque se José souber como foi rápido resolver o problema dele, ele vai se arrepender até hoje de ter me contratado, mas eu resolvi o problema. Foi o que eu fiz automaticamente. Eu peguei o nome do estrangeiro e coloquei em uma fonte de pesquisa junto ao Tribunal de Justiça da Bahia. Eu achei um processo onde esse estrangeiro figurava como réu. O processo era virtual. Eu olhei o processo. Esse estrangeiro, ele tinha deixado uma procuradora, na época com procuração pública, inclusive, para comprar e vender imóveis, e ela era aqui de Salvador. Quando eu peguei o timbrado dessa contestação, eu entrei em contato com o advogado. Doutor, oi, boa tarde, doutora Gabriela e tal, sou advogada de seu José, e narrei a situação, e eu falei assim, olha, o meu cliente já teve um grande prejuízo financeiro e ele quer judicializar. Eu conto com a colaboração do meu colega para que nós possamos resolver isso fora do judiciário. Eu quero resolver sem depender do judiciário. Doutor, como é que o senhor me ajuda? Ele falou assim, doutora, reduz a termo, me encaminhe um e-mail com as informações necessárias, que eu vou verificar o que meu cliente vai querer fazer diante disso. Então, tudo bem. Automaticamente passei o e-mail, ele voltou para mim 3 dias depois. Doutora, o meu cliente falou que ele não tem condição de regularizar o imóvel, ele está morando fora do Brasil, situação financeira super complicada, mas ele falou que ele revende, olha o que ele falou, eu revendo esse imóvel para o cliente dela por R$60 mil. Eu falei, ele revende? Ah, revendo. Ok, então eu vou passar a informação para o meu cliente. Só que se eu virasse para o meu cliente e falasse assim, José, ele está te revendendo, a posição do cliente é, não, isso é um absurdo, eu já gastei dinheiro suficiente, eu não pago de jeito nenhum. Então, o que foi que eu apresentei para José? Oportunidades. José, consegui localizar o advogado do seu não sei quemzinho, mantive contato com ele e ele trouxe para mim a seguinte situação. Ele falou que revende o terreno para o senhor, mas observe, senhor José, existe aqui uma grande oportunidade do senhor ganhar muito dinheiro com isso. Vou te dizer por quê. Perceba que não foi feita escritura pública, essa venda não foi paga ITV, ou seja, se nós resolvermos de forma extrajudicial, o senhor não vai gastar tantos R$1.000 hoje para poder judicializar, o senhor não vai me pagar aqui tantos R$1.000 de honorários, o senhor não vai precisar gastar com escritura pública, não vai precisar gastar com ITV, não vai precisar gastar com registro de imóveis. Mas esse terreno o senhor pode lotear. Se bobear, um lote que o senhor venda dessa área, que inclusive está em uma grande valorização, o senhor sabe disso, porque corresponde a tal fazenda ao lado e tal. Se bobear, 1 ou 2 lotes que o senhor venda, os R$60 mil que o senhor já gastou, vão retornar para o senhor. O senhor consegue enxergar que é uma oportunidade? Conseguiremos resolver isso em 30 dias. O que é que o senhor acha? Ele parou e falou, é verdade, doutora, realmente, eu posso lotear, eu posso vender esses lotes, eu vou ganhar muito mais. Eu falei assim, ok, e o senhor não vai ter todo esse custo, e resolveremos em 30 dias, ou até menos. Ele falou, é verdade, doutora, quanto a senhora vai me cobrar? Eu falei assim, eu vou cobrar 50% do seu proveito econômico. Ele, como assim, doutora? Eu falei, estou encaminhando agora para o seu e-mail um contrato de honorários. O senhor vai assinar esse contrato de honorários, certo? Fazendo constar que o senhor concorda em pagar R$60 mil. O senhor vai autenticar a firma desse documento e vai me mandar pelo SEDEX. A partir daí, eu começo a agir. Meu objetivo, a partir de agora, é reduzir o máximo possível o valor que o senhor vai comprar esse terreno. Aí ele falou, tudo bem. Certamente, ele não imaginou que eu conseguisse reduzir tanto. Comecei a dialogar com esse advogado. Doutor, não tem como. Meu cliente já gastou tantos R$1.000 de dívida ativa. Meu cliente já pagou tantos R$1.000 para mim. Meu cliente já fez isso aqui. Se eu for ingressar com ação hoje contra o seu cliente, o prejuízo do seu cliente vai ser muito maior. E ele vai ter dificuldade para poder vender esse terreno. Então, eu aconselho que nós possamos chegar a uma situação.
resolvi a situação em menos de 30 dias e só perdurou tanto tempo porque a procuradora dele aqui não estava no Brasil. Eu tive, obviamente, o cuidado de verificar que a procuração dela existia, que a procuração dela estava válida, que não houve nenhum tipo de revogação. Fiz um documento particular de compra e venda e o meu cliente comprou esse terreno por R$30 mil, sem precisar de escritura pública, sem precisar de registro. 50% do proveito econômico fez com que eu colocasse no bolso ali R$15 mil. Eu resolvi isso em dias. Eu não cheguei nem 30 dias de negociação. Mas certeza absoluta. Oi. Gabi, deixa eu fazer uma pergunta. O seu cliente, ele vendeu para o estrangeiro, depois ele fez essa recompra para ele por esse valor. Exato, e pagou R$30 mil. Um imóvel para ser loteado, de ser um imóvel bem grande. Era bem grande, e ele ficava no litoral norte aqui da Bahia. Entendi. Então, como nunca foi feita escritura pública, ele vendeu há 20 anos, né? Hoje, se eu for contabilizar, há 25 anos. Nunca foi de escritura pública, nunca foi registrado, o IPTU continuava em nome dele, por isso o nome dele era sempre inscrito na dívida ativa. Certeza absoluta que, diante dessa situação, se ele chegasse para qualquer advogado, o advogado ia falar, vamos ingressar com a ação. Ou seria uma obrigação de fazer, acumulada com a indenização por dano moral, dano material, ou seria uma situação de adjudicação compulsória inversa. O advogado que ele fosse procurar iria querer judicializar. Por quê? Porque a mente do advogado não é treinada para enxergar oportunidades fora do judiciário. Então, quando eu narro a situação para o meu cliente, ou para os meus alunos, eu falo assim, certeza absoluta, que outras situações chegaram para vocês e que vocês judicializaram. Ah, mas talvez se eu ingressasse com a ação, eu fosse cobrar ali 30 mil, 40 mil, 50 mil, ok. Para resolver em quanto tempo? Para resolver em quanto tempo? Então, esse ato de ser mais barato, eu acho que, inclusive, pode fazer aí uma conta, que quanto tempo você resolve, o valor que você recebeu e quanto tempo você demoraria para poder receber e quanto você recebeu de valor de honorários. Eu lembro de uma frase do Albert Einstein, que ele falava o seguinte, é mais importante a criatividade do que o próprio conhecimento. E é muito interessante que você fala, por quê? Porque o advogado, ele precisa conhecer o sistema, precisa saber como é que o sistema opera e ele precisa ser criativo também para poder enxergar as diversas soluções para o mesmo caso. E é isso que o direito imobiliário é complexo, né? Então, assim, quando as pessoas falam assim, pô, mas você é especialista em direito imobiliário, você tem que ter um conhecimento vasto de várias situações, de várias formas, porque às vezes, na sala de aula, a gente está dando aula para especialização, né? Às vezes curso de extensão, e a gente sempre fala o seguinte, a solução do problema, geralmente, você tem 5, 6, 7, 8 soluções. Às vezes, você pega o caminho mais longo, às vezes, você consegue um caminho mais curto. Depende dos fatores que vão estar à sua disposição naquele momento, né? E eu acho realmente você está de parabéns. Essa tua dinâmica, você demonstra claramente o domínio no que você faz. Eu fico muito feliz por isso. E agora, como a gente está já chegando aí no finalzinho, se você me permitir, eu vou abrir para que o pessoal que está participando possa interagir diretamente contigo. Tudo bem? Claro, prazer imenso. Tá bom. Vamos lá, meus queridos. Então, a professora Gabriela Pereira, o Rick Moreno, seu conterrâneo, aí de Vitória da Conquista, já levantou a mãozinha. Rick, abre teu áudio, já se apresenta para a doutora Gabriela Moreno, da doutora Gabriela Pereira, e faz sua pergunta. Rick? Oi, Rick. Tudo bem? O áudio está cortado, tem que abrir o áudio aí. Rick? Não estou te ouvindo ainda. Eita, o que aconteceu, Rick? Tá mudo?
Acho que ele tem que destravar o microfone, não? Oi? Acho que ele tem que destravar o microfone dele. Conseguiu, Rick? Tá mudo aí ainda. Pode ser por causa do fone também, não sei. Será que não é fone de ouvido? Porque para mim, Rick, aparece que o seu microfone está cortado. Tenta tirar o fone. Tenta tirar o fone. E agora? Não te ouço. E aí, Rick? Mais alguém? Enquanto o Rick mais alguém quer fazer uma pergunta para a doutora Gabriela? Quem vai levantar a mão? Doutor Alessandro Munhoz, quer fazer a pergunta para a doutora Gabriela? Eu estou tentando ver se eu consigo aparecer aqui no vídeo. O senhor me ouve, professor? Estamos te ouvindo e estamos te vendo. É um prazer muito grande conhecê-la, doutora. Eu sou Alessandro, aqui de São Paulo. Eu sou ex-escrevente e hoje advogado, vamos dizer, extrajudicial. Gostei muito de tudo que a senhora falou. Parabéns. É muito bacana a gente realmente entender dessa arte, né, da advocacia extrajudicial. E a minha pergunta é assim, a senhora com certeza passou aí da questão dos cartórios judiciais para extrajudiciais. Eu queria saber se depois que virou extrajudicial, com o primeiro concurso, se mudou alguma coisa, se melhorou alguma coisa aí, pelo menos na parte da capital onde a senhora atende aí com os notários. Muito obrigado, muita saúde. É um prazer muito grande estar participando com vocês. Muito obrigada pelo carinho. Para poder esclarecer qual é a peculiaridade aqui da Bahia, os cartórios eles já eram privatizados mesmo antes do concurso. Foi o que aconteceu aqui. Quando as pessoas que eram funcionárias do Tribunal de Justiça da Bahia e elas trabalhavam nos cartórios extrajudiciais, que eles eram vinculados ao Tribunal de Justiça, surgiu uma lei estadual que autorizou que as pessoas que eram funcionárias do tribunal escolhessem se elas queriam assumir as serventias ou se elas queriam voltar para o Tribunal de Justiça, frente a essa privatização. Então, existe aí um ADIM que está tramitando há não sei quanto tempo para poder declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Por quê? Porque, de acordo com a nossa Constituição Federal, para você ser delegatário, você tem que ter passado por um concurso de provas e títulos. E essas pessoas que estão são 147 cartórios na Bahia nessa situação, e, obviamente, os cartórios que têm a maior remuneração, né? São os melhores cartórios da Bahia. Então, por conta disso, existe essa DIN. A gente já tinha uma melhora significativa quando houve essa privatização antes da realização do concurso. A diferença, desde que eu assumi, ou seja, há 3 anos, é porque vieram pessoas dos mais diversos estados, boa parte dessas pessoas, né, tipo assim, jovem no sentido de querer realmente arregaçar as mangas, querer realmente fazer diferente, e isso fez com que houvesse uma melhora muito significativa. O problema é que, como nós temos 147 pessoas que não passaram pelo concurso de cartório, efetivamente, né, e estão nesses cartórios, então, consequentemente, os cartórios que são mais atribulados, ou seja, onde a riqueza realmente corre, eles acabam tendo que responder por esses cartórios, entendeu? Mas eles já eram privatizados antes do meu concurso, mas dessa forma aí, com essa lei que surgiu. Entendi, legal. Rick, vamos ver se agora vai? Ei, Rick. Que coisa, hein? Ó, Rick. Difícil, Rick. E agora? Rick, pelo amor de Deus, que vergonha. Justo com a doutora Gabriela, querido, vou passar a palavra agora para o Hilário, que quer fazer a pergunta. Doutor Hilário Lula, também ex-escrevente de cartório, doutora Gabriela, hoje advogado, também associado aqui da Adnotari.
Vai lá, doutor Hilário. Tá, seu microfone também tá mudo aí. Agora foi. Agora foi. Bom, doutora Gabriela, parabéns pela apresentação, bem animada e incentivadora. Eu tenho uma sempre, eu costumo verificar hoje, é a situação da questão todo mundo é o especialista, né? E a doutora deu exemplo aí, que justamente o especialista é aquele que consegue verificar o que o outro não consegue, não é? A senhora deu exemplos nesse sentido, né? Se difere um especialista, às vezes nem com relação a título, mas com relação ao time que a pessoa pega. E no extrajudicial, nós temos inúmeras opções desses times que as pessoas acabam sempre ali nos códigos e tal, e esquece dos serviços extrajudiciais. Mais para agradecer a palestra e dizer que foi maravilhosa. Parabéns. Obrigado, Hilário. O Obrigada, Fausto fico muito Mota feliz tá que tenham gostado. Que bom. O Fausto Mota quer fazer uma pergunta. Fausto, abre aí o áudio. Boa noite para todos aí e agradecer mais uma vez, não tem como não agradecer essa participação maravilhosa dessa advogada, pode ser até registradora, dona notariada, entendeu? O Marco Kegunaga, sensacional. Hoje eu achei excelente, maravilhosa a palestra, tá? Muito Obrigado. boa. Só agradecer. Um abraço. Obrigado, Muito Fausto. obrigada. Rick, vamos lá? É a última oportunidade, hein? Vai lá, Rick. Rick, tá complicado, hein? Acho que ele ficou nervoso. Eu também acho que ele ficou nervoso. E, Gabriela, posso te falar uma coisa? Transcreve aí. O Dr. Rick Moreno, ele é o nosso primeiro diretor regional estadual, né? De outro estado. Então, em breve ele vai fazer uma palestra sobre um tema muito interessante, que é a inexigibilidade do ITBI na seção de direitos hereditários, salvo engano, né? Então, a gente já te convida para acompanhar essa palestra dele, porque hoje parece que não vai dar, né? Para poder te fazer essa pergunta. Te convido, Gabi, vou falar Gabi, né? Porque agora a gente é íntimo. Eu vou te convidar para fazer parte da nossa associação também, né? Da Adnotari. A Adnotari, a Academia Nacional de Direito Notarial Registral, ela tem como objetivo, Gabi, transmitir conhecimento, né, sobre a matéria notarial registral para todos, notários, registradores, advogados, profissionais que trabalham com qualquer tipo de matéria do direito, né? E a gente sabe que o direito civil, todas as especialidades abarcam o direito civil. E isso é fundamental, você compreender o funcionamento do notariado e da atividade registral, para que você realmente consiga operacionalizar com sucesso os institutos jurídicos, né? Eu tive eu brinco às vezes na sala de aula, quando eu vou dar aula de compra e venda, e eu faço um comentário, né? Sobre a cláusula de pessoa a declarar. Muitas vezes, o uso da cláusula com pessoa a declarar é um meio de você escapar de uma eventual tributação lá na seção de direitos. Então, eu brinco que é uma engenharia jurídica, né, que o advogado precisa conhecer para poder atender o seu cliente com bastante, como eu posso dizer, com velocidade, celeridade, economia, e isso valoriza o cliente, né? O cliente, ele enxerga essa competência, esse conhecimento, e ele, realmente, ele paga os honorários do advogado com muito gosto. E, vamos lembrar, a advocacia, ela é difícil porque ela é demorada.
a conquista, o sucesso, como qualquer outra área da vida, ela precisa de tempo, né? Então, eu comento com os alunos também, Gabi, que para que você seja uma pessoa de sucesso, não basta você ter um carrão, não é isso que vai te fazer ter sucesso. O que vai te fazer ter sucesso é o reconhecimento das pessoas em relação ao trabalho que você executa, né? Então, assim, eu fico muito emocionado de estar contigo nesse momento, de saber que você faz esse trabalho, que eu participei da tua vida, e eu tenho, assim, um agradecimento pelo carinho que você demonstrou aí conosco, né? A Dinotari está de portas abertas a você. Rick, vai tentar, Rick? Não, o Rick, meu Deus do céu, Rick, você tá, o diretor regional da Bahia não consegue falar. Meu Deus do céu, depois você manda lá um e-mail para a Gabi para perguntar para ela como é que faz para abrir o computador aí e funcionar isso daí, tá bom? Gabi, teremos várias palestras no próximo mês. Na Adnotari, nós temos cursos gratuitos aos associados. A gente está tendo um de alienação fiduciária, Gabi, que nessa semana, quem participou do curso foi o professor Melina Menchaliub. Ele veio para o curso e foi muito bacana. Minha cara, mais uma vez, agradeço, um grande beijo para você e espero contar contigo em breve numa nova palestra sua, tá bom? Agora eu não te ouço. Agora eu não te ouço. Então não é só o Rick. Então não é só o Rick agora. O Rick que trouxe o problema. Foi culpa do Rick. Maravilha. Mas enfim, meus agradecimentos, Gabi. Fique com Deus. Nos vemos em breve, tá bom? Rick, você também. Um grande beijo para vocês. Tchau. Até a próxima.